Boa noite, gente! Estou aqui mais uma vez no nosso arroba, na nossa live do projeto Dramaturgias da Voz Cênica, que são diálogos sobre o trabalho musical e vocal do grupo de teatro Clowns do Shakespeare. E hoje a gente tem um convidado muito maravilhoso para encerrar o nosso ciclo de lives desse projeto que foi aprovado pelo edital simplificado. Tô em casa, tô na rede, realizado pelo governo do estado do Rio Grande do Norte, através da Fundação José Augusto. E a galera tá entrando aqui. E hoje eu vou bater um papo sensacional com um grande parceiro do grupo desde 2006, um, um artista, eu não vou conseguir descrever todas as qualidades, habilidades dessa honra que eu tô tendo aqui para dividir mais esse espaço aqui. Tô acenando para todo mundo. Dividir mais esse espaço aqui de bate-papo sobre teatro, sobre música na cena, sobre voz, né? E eu estou muito, muito feliz e muito honrado de receber o nosso querido Hernani Maleta. Hernani Maleta, ele é ator. Deixa eu conferir aqui que ele olha. Hernani, para não deixar nada de fora, tá? Porque Hernani é muita coisa. Olha, acabou de entrar aqui que eu vi. Querido, então, Hernani ele é diretor cênico musical, ator, cantor e professor do curso de teatro da Universidade Federal de Minas Gerais. E assim, fez parte da história não só do nosso grupo, mas de vários outros grupos de teatro aí pelo Brasil. Desenvolveu uma pesquisa, né? Enfim, continua sempre mantendo os estudos em cima da atuação polifônica. Oi, Thalita, oi, Daliana, tudo bem? Caio entrando aí, todo mundo. Ricardo Martins, a mulher biônica, a mulher biônica. Pedro Fiuza. Enfim, então esse convidado de hoje é super ilustre. Daqui a pouco ele vai entrar aqui para falar sobre a experiência dele, né, como diretor musical, diretor cênico, arranjador, preparador, né, sobre alguns trabalhos importantes que ele fez conosco no grupo de teatro Clowns de Shakespeare durante a nossa trajetória. E é mais um mineiro parceiro da gente. E a gente vai, daqui em breve, peraí, Ronaldo, daqui em breve a gente vai convidar. Eu queria só aproveitar esses primeiros minutinhos para esperar a galera entrar e agradecer mais uma vez a presença de todos vocês durante essas lives todas. A gente recebeu na semana passada a Babaia, querida, outra mineira, que foi um papo lindo, né? E antes disso, Marco França, que a gente conversou, ele tá morando em São Paulo, ex-integrante do grupo, né? E na nossa primeira live foi sobre com os nossos integrantes, né? Outros integrantes, Fernando participou, também Renata, Camille, tava todo mundo aí, o grupo inteiro, Diogo, aí também Paulinha, Rafa, né? E Ronaldo que tá aqui, também nosso querido gestor aí desse edital e da Fundação José Augusto, né, na Secretaria de Cultura do Governo. Deixar também nossa gratidão aí por essa parceria de sempre, né? E é isso, gente. Acho que menos, assim, não vou conseguir descrever o homem, então vou chamá-lo, né? Para vocês, quem não conhece ainda Hernani, vai conhecer agora, mas com certeza é, todo mundo já deve ter ouvido falar. Quem é de teatro, quem é de música, já deve ter ouvido falar no grande maestro, no grande querido parceiro Hernani Maleta. Maleta. Oi, gente, valeu, Fernando. É isso aí. Peraí, deixa eu copiar isso aqui. É isso, pronto. Aí, Camille, Álvaro. Então vamos convidar o querido Fernando, ó, a pessoa tá, o querido Hernani, que é o nosso convidado de hoje. Fernando aqui, querido, e ele vai aparecer agora. Vamos aguardar e vocês podem fazer perguntas durante toda a live. Olha ele, Ei, querido. ei, boa Tudo noite, Dudu. Boa noite a todos que estão aqui assistindo a gente. É um prazer
enorme participar disso. Agradeço muito o convite e fico muito honrado de poder compartilhar com vocês esse momento, né, tão importante que a gente está vivendo, de trocas na rede, e perceber que essa presença virtual ela pode ser tão afetiva ou tão afetuosa quanto aquela que a gente estava acostumado antes, né? Com certeza. É diferente, é uma outra coisa, mas ela pode ser muito bacana também. Para nós também, Hernani, é uma alegria, né, ter a sua presença dessa maneira também, né, porque você está sempre presente nos nossos processos, né, pelo menos nos últimos anos, está fazendo parte do nosso novo processo agora, né, que teve que dar uma pausa, né, mas que a gente deve, enfim, quando tudo isso passar, voltar a trabalhar, e para a gente é sempre uma alegria, e vai estar todo mundo aqui conversando com a gente, o grupo inteiro está participando dessa live também. E eu estou muito feliz de estar podendo falar com você sobre todas as suas contribuições, enfim, sobre o profissional que você é, o grande amigo, parceiro que você foi, né, assim, até hoje, desde 2006, com os nossos trabalhos. E eu queria abrir, enfim, esse primeiro momento para que as pessoas também possam conhecer um pouco mais da sua expertise, do que, né, um pouco da sua história, enfim, como diretor musical, como diretor cênico, como professor da universidade, que você pudesse contar um pouquinho, né, sobre a sua expertise aí como esse artista maravilhoso e pedagogo do teatro que você é. Bem-vindo, querido! Obrigado demais, Dudu. A primeira coisa que eu quero contar com a ajuda sua é porque eu tirei os óculos em função de lente, que atrapalha a luz, essas coisas, e eu não vou enxergar absolutamente nada do que tiver escrito. Então, se alguém precisar, fizer algum comentário que eu deva responder alguma coisa, eu conto com a sua ajuda para me falar. Pode deixar. A gente vai só para Claro. deixar claro até para todo mundo, a gente vai deixar aberto, vocês podem fazer perguntas durante a live e a gente pode ir respondendo se o gancho do assunto estiver rolando, ou no final a gente separa um tempinho para que você possa responder, ou eu mesmo também, juntos a gente possa responder essas questões. Mas fique à vontade que eu estou com você aqui. Maravilha. Bom, é uma honra ocupar esse espaço, né? Um espaço tão privilegiado de ser ouvido por tanta gente e ter a oportunidade de falar um pouco de si mesmo, né? Tive uma experiência muito feliz. Aconteceu aqui uma coisa. Está desmontando aqui o negócio. O Dudu quase que caiu, né? Quase caí de emoção. Pronto. Mas se acontecer coisa parecida comigo, não é de assustar, não, porque eu estou aqui com uma montanha de livro para segurar aqui o telefone. Bom, mas de qualquer maneira, estava dizendo que é esse privilégio, porque não é fácil a gente ter essa oportunidade tão ímpar de ser ouvido por gente tão bacana, que eu já vi aí na lista. Os clowns, eles são meus filhos, né? Assim, eu adotei os clowns, eu falo que eu sou padrinho do grupo, e eu tenho uma relação de afeto com o grupo, como se eu tivesse feito parte dele desde o início. Então, isso é uma coisa muito importante para mim estar aqui. Bem, como é que é? É muito difícil, ainda mais para um prolixo como eu, ter 15 minutos para falar é igual nada, né? Mas vamos lá que a gente vai resolver isso aí. Vamos. Eu digo que eu nasci, na verdade, com uma... Eu acho que era para eu ter nascido no balaio do teatro, né? No grupo do teatro, na tribo do teatro, e acabou que deve ter dado aí um pé de vento, qualquer coisa na cegonha, alguma coisa que aconteceu que ela deve ter dado uma trocada e me julgou na música, assim, ela em alguma coisa ela mirou a música e, curiosamente, eu bati na quina da música com a matemática. Então, por um tempo, foi na matemática, mas ao mesmo tempo eu estudava música. Então, foi um privilégio que eu tive. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu tive uma sorte muito grande de quando eu comecei a me envolver com arte, eu também me envolvi com matemática e eu descobri uma relação muito bacana de uma coisa que eu chamo de verdadeira matemática, que não é aquilo que a gente aprende na escola, né? O que a gente aprende na escola devia ser chamado
como resolver, como repetir uma receita para resolver um problema, encontrando uma resposta, sem entender nada do que eu estou fazendo. Essa devia ser o nome da disciplina que a gente faz lá, né? E eu tenho uma birra muito grande com a escola por causa disso, porque a escola, de um modo geral, as escolas, de um modo geral, eu acho que elas roubam da gente a nossa criatividade. E eu, por uma sorte muito grande, eu tive um privilégio de viver numa escola que só incentivou essa relação muito grande entre tudo, entre os campos do conhecimento. Então, eu acho que eu fui formado dessa maneira e não tinha como eu não me interessar pela multiplicidade de coisas que acontecem simultaneamente na nossa vida. Preferi inicialmente estudar música, eu não tinha me aproximado tanto do teatro como eu acho que eu teria, o que eu poderia ter feito, mas tudo tem sua razão. E aconteceu um determinado momento que eu montei corais e entrei por um processo, me dediquei como músico aos corais e entrei por um processo de buscar um estar em cena como um coral que fosse mais adequado àquela multiplicidade de coisas que estavam acontecendo ali. Então, me incomodava muito aqueles corais que cantavam 10 músicas, mas do mesmo jeito, com a mesma cara, com a mesma roupa, com a mesma luz. Então, eu entrei para um tal de um movimento que houve nos finais dos anos 70, 80, dos corais que chamavam corais cênicos. E eu não achava que eu fazia teatro, eu achava que eu ampliava a polifonia coral, ou seja, além das vozes cantadas, eu entendia, ou melhor, eu vinha entender isso muito depois, quando fui fazer minha tese de doutorado lá na universidade, que o que eu fazia naquela época nada mais era do que encontrar outras vozes que estariam também naquele momento sendo muito importantes, que seriam importantes na apresentação de um coral. Essa minha relação da cena com o coral me fez ser reconhecido em Belo Horizonte como uma pessoa que tinha esse trabalho. E isso foi o que me aproximou do teatro por intermédio da Babaia, inclusive, que vocês conhecem muito, com quem vocês falaram semana passada. A Babaia, em determinado momento, ela precisava de alguém na escola que ela estava criando para trabalhar com grupos, e eu fui indicado para ela. Um amigo meu, me indicou como uma pessoa que tinha esse trabalho com coro de uma forma mais próxima da cena, da atuação do cantor e tudo mais. E quase simultaneamente ela me apresentou para o Galpão. Num momento até um pouco trágico da história do Galpão, eles perderam uma atriz fundadora e protagonista do espetáculo Romeu e Julieta, a Wandinha, e o Gabriel Vilela, naquele momento, estava montando a Rua da Amargura e precisava de alguém que trabalhasse com músicas de canto coral, e a Babaia me levou, me apresentou ao grupo, e eu comecei a fazer um trabalho de canto coral ali. O que aconteceu naquele momento da minha vida foi que eu finalmente encontrei uma casa. Né? Eu não sabia que isso ia acontecer, mas quando eu comecei a trabalhar com o Galpão e comecei a fazer música com o Galpão, eu entendi que era ali que eu me reconhecia. Claro que isso não foi imediato, isso foi uma coisa que eu fui descobrir muito tempo depois. E eu tive um privilégio imenso, eu tive uma escola de teatro imensamente fabulosa, que é assistir teatro ao vivo, com o Galpão fazendo, em todos os ensaios, acompanhar as montagens. Teoricamente, era para eu ter feito uma participação especial na Rua da Amargura, acabei ficando como um parceiro do grupo por muitos anos, e tive o privilégio de usar o espaço que o Galpão me oferecia e eles próprios como para formar um laboratório de entender qual era essa relação entre canto, entre voz, entre música e teatro. Bom, tentando resumir, o que me interessou inicialmente? Eu ficava muito preocupado naquele momento com uma questão. Parecia que toda vez que as pessoas iam buscar alguém para trabalhar música ou voz no teatro,
parecia que essas pessoas queriam que esses atores, essas pessoas de teatro, se manifestassem em cena como músicos. E eu achava isso meio esquisito. Eu achava estranho. Não entrava muito na minha cabeça que determinados personagens e determinadas circunstâncias deveriam tocar instrumentos ou deveriam cantar mostrando uma habilidade como se eles tivessem estudado música. E eu falava, gente, tem um negócio esquisito, porque quando um ator vai para a cena, quando um ator de alguma maneira encarna uma persona que precisa se manifestar cantando, nem sempre essa pessoa está se manifestando porque ela estudou música, porque ela é um músico, porque ela está criando um show para o espectador. Muitas vezes a persona, sei lá que nome a gente dá para essa figura que a gente encarna em cena, essa pessoa precisa se manifestar por intermédio do canto, mas não como um músico, mas como um ser humano que canta. Sim. Ou alguém que toca um instrumento que vai dizer alguma coisa com esse instrumento e não vai necessariamente se mostrar uma habilidade. Então, me incomodava quando um determinado ator tocava em cena e a gente reconhecia mais um músico habilidoso tocando, alguém que sabe tocar um instrumento bem, do que uma relação dramatúrgica mais coerente entre o fato daquela personagem, naquele momento, estar se manifestando por meio da música. Então, eu cismei de estudar isso. Quer dizer, eu queria entender como é que a gente ia trazer a música para o teatro, mas não como uma manifestação da arte música, mas como uma manifestação do seu próprio, do próprio universo teatral. Quer dizer, eu canto em cena não porque eu também sou músico, mas eu canto em cena porque o ator, para se manifestar como ator, ele precisa cantar. E percebia que havia uma série de questões, que as pessoas às vezes tinham algumas ideias de que para eu cantar bem, eu tenho que cantar seguindo um modelo musical, seguindo um timbre de voz específico. Eu achava que isso não tinha cabimento. Então, eu me dediquei a isso. No meio dessa minha confusão de vida, calhou da Universidade Federal. Então, eu fui, na verdade, antes de passar para a UFMG, todas as montagens em que eu participava, não só com o Galpão, mas com todos os grupos com quem eu participava antes dos anos 2000, quando eu entrei para a universidade, eu tinha essa obsessão de buscar trabalhar com as pessoas a sua atuação vocal e musical de uma maneira coerente com o ofício do teatro e não como uma manifestação musical. Existe já uma forma de teatro, que é o próprio teatro musical estilo Broadway, em que as pessoas ali, na verdade, elas não estão preocupadas em coerência de personagem, com nada, não. Elas estão preocupadas em realmente mostrar para a plateia que elas cantam virtuose, muito, né? Que elas dançam muito. Ou seja, quando para a história e vem um número musical, não é personagem que está cantando, não importa aquilo ali é um show. É um espetáculo de dança ou de música. É outro departamento. Acho lindo como ele conhece o universo. Mas, na verdade, não era isso que eu queria fazer. Eu queria entender de que maneira eu podia cantar em cena como ator sem perder com isso a minha relação com a dramaturgia, com a coerência cênica que estava sendo estabelecida. E eu buscava muito essas informações, até que eu tive a sorte muito grande de a Universidade Federal de Minas Gerais abrir um curso de teatro em Belo Horizonte e ter uma vaga para alguém que fosse trabalhar com a voz. Então, eu faço o concurso, passei, e a partir daí não virou mais só um desejo pessoal, virou uma obrigação acadêmica e eu desenvolver uma pesquisa. E um pouco depois disso, eu me encontro com os clowns. Era para eu ter começado o meu casamento com os clowns em 2004, na montagem de Muito Barulho por Nada, ou por quase nada, mas o que aconteceu foi que, coincidentemente, eu estava indo para fora do Brasil na época, fazendo outro trabalho, e então não deu para começar nesse momento.
Mas aconteceu, então, de eu me encontrar com os Klaus na trajetória do grupo, na minha trajetória também. E, nesse momento, eu já entendia o trabalho musical e o trabalho sonoro, o trabalho vocal, de uma maneira muito mais bacana. Então, eu acho que a minha relação com os Clowns, ela já começa num estágio muito interessante, que a gente vai comentar sobre isso possivelmente por mais tempo. Mas eu me entendo hoje, para finalizar essa primeira parte, eu me entendo hoje como uma pessoa que estuda e que busca, de uma forma quase obsessiva, essa manifestação teatral na sua natureza, que eu digo polifônica, ou seja, essa multiplicidade de formas expressivas que um artista da cena precisa manifestar simultaneamente, e um grande equívoco que existe quando as pessoas acham que só porque eu devo cantar, eu tenho que cantar como se eu fosse um músico. Só porque eu tenho que tocar como um músico. Só porque eu tenho que me mover pelo espaço, eu tenho que mover como um bailarino faria. Só porque eu tenho que desenhar um cenário, um figurino, eu tenho que ser um artista plástico virtuoso. Quer dizer, na verdade, o teatro não deve nenhum tipo de... não pede emprestado conceitos diversos das outras artes. O teatro as possui como elementos próprios do teatro. E se eu quero cantar, ou se eu quero desenvolver a minha habilidade musical em cena, não é na escola de música prioritariamente que eu devo encontrar uma solução mais bacana. Lá eles vão formar músicos. Então, se eu acho isso, eu busquei contribuir de alguma maneira para que houvesse uma outra alternativa. Ou seja, já que eu dizia que não é na escola de música que a gente deveria estudar música para ser ator, onde é que eu vou fazer isso? Então, eu me dispus a montar uma metodologia, a criar uma forma de trabalho que apresentasse, mesmo que seja dentro do universo com o qual eu me relaciono, que tivesse uma oportunidade das pessoas terem um contato com a música e com a ação vocal de uma forma que eu julgo que seja a mais coerente com a cena e com a manifestação cênica. Então, eu sou hoje um obsessivo por buscar essas interações que façam bastante a diferença entre o que é eu procurar a música como alguém que quer estudar música para ser músico, e o que é eu me formar musicalmente, mas com uma música que é já uma parte do teatro e não um extraterrestre. Ou seja, temos obrigação de entender, eu acho, que a nossa manifestação, independentemente dela ser por meio da música, das artes plásticas, da dança, ela não deve nada às outras artes. Ou seja, ela é realmente própria da nossa arte teatral. Maravilha. E eu acho que, Hernani, muito lindo. Acho que talvez até pouca gente, assim, poucos de nós não conhecia até essa sua história também, rapidamente, que você falou, né? Como as suas opções, os seus caminhos e é incrível, assim, para a gente que já trabalhou com você, quando você fala, eu me lembro absolutamente de cada momento que a gente teve junto, né? Assim, que o grupo teve junto, que a gente realmente se toca, que de repente está fazendo música, sim, né? Que a gente está cantando absurdamente dentro daquela coerência, porque eu acho que essa palavra que você usou é maravilhosa, porque não é virtuosa, não é uma preocupação com uma execução maravilhosa, porque às vezes a cena precisa de um personagem que ele vai na contramão, e eu acho que a busca, assim, além desse seu trabalho em cima da atuação polifônica, que a gente vai fazendo esse treinamento de lidar com várias coisas, a gente de repente, né, que não é de repente, eu vou botar umas aspas, mas a gente se dá conta quando a gente está no trabalho do ofício da investigação, que você nos estimula
e nos faz entender exatamente essa coerência para que a cena esteja acima, né, do que a gente, digamos assim, seria capaz de fazer, né? Então isso é maravilhoso mesmo, é como eu também super enxergo, e o grupo, né, em si super enxerga o seu trabalho. Então, falando nisso, né, em grupo, né, você contou um pouquinho, assim, deu um iniciozinho de quando você quase começou com a gente, mas na verdade você entrou no casamento do Pequeno Burguês, né, que foi uma segunda parceria que a gente fez com o Eduardo Moreira, e aí sim você pôde chegar junto, né, e eu já vou também, né, falando um pouco além da trajetória que veio depois com o Ricardo Terceiro, e hoje em dia, que a gente está trabalhando junto com o Homem ao Revés. Então, nesse momento desse segundo bloco, que a gente tem esse tempo maior para falar dessa experiência do encontro com o grupo, né, dessas pessoas que foram passando pelo grupo, que você foi encontrando e enxergando esse teatro que a gente faz, a inserção do seu trabalho, da sua colaboração. Então, conta um pouquinho para a gente a partir desse momento, né? Foi eu vou dizer que foi uma das experiências mais prazerosas, a minha ida para Natal em 2006. Eu guardo essa experiência com um carinho muito grande, porque eu tive o privilégio de fazer uma coisa que acho que todo mundo que trabalha com teatro gostaria de fazer. Primeiro, ficar por 2 semanas isolado da sua vida particular, desenvolvendo um projeto de trabalho. E eu não fui convidado inicialmente pelo grupo, principalmente para contribuir para o casamento. Curiosamente, a minha contribuição no casamento ela veio como uma consequência desse encontro, mas o Aham. casamento já estava andando e tinha uma história muito, uma espécie de coito interrompido, usando uma expressão que eu sou muito, gosto muito de usar, não porque eu defenda o coito interrompido, pelo contrário, mas é porque aconteceu uma coisa com o grupo que foi uma coisa muito curiosa, que essa quase participação minha no Muito Barulho e que não houve, e passou-se o tempo e eu imaginei que aquilo ali nunca mais fosse acontecer, mas eu me envolvi com o grupo por um acaso. Eles precisavam vir para a região mais sul do Brasil para mostrar o espetáculo, e naquela época eu era um dos coordenadores do Festival de Inverno, então de alguma maneira eu contribuí para que o grupo viesse a Belo Horizonte e participasse do Festival de Inverno. E quando eu assisti ao Muito Barulho por Nada, fora o meu encantamento pelo espetáculo, que era uma pérola, lindo, eu fiquei extremamente encantado com o grupo, porque ele me pareceu, de alguma maneira, me remeteu ao Galpão, quando eu comecei a trabalhar com o Galpão. Quer dizer, meu trabalho com o Galpão foi em 1994, então tinha 12 anos isso aí, porque foi em Sim. 2006. Então eu estava, na verdade, não, foi em 2004 quando eles desceram. Olha que coincidência, agora que eu estou me vendo isso. Foram 10 anos exatos depois, porque Dez minha anos. ida para Natal foi em 2006, mas eu me encontrei Isso. com o grupo em 2004, quando eu os vi no Muito Barulho por Nada. Olha que coincidência, não sabia que tinha esse Isso em 10 anos. Diamantina. Oi? Foi em Diamantina mesmo? Foi em Ou foi Diamantina mesmo. em Foi em Diamantina? Diamantina e depois em Belo Horizonte. Quando eu me encontrei com o grupo em Diamantina, eu tive uma sensação, que acho que as pessoas do grupo também tiveram naquele momento, de uma absurda empatia e de uma familiaridade, como se nós nos conhecêssemos há anos, e imediatamente a gente começou a estabelecer uma intimidade muito fora do normal, muito fora daquilo que se estabelece. Eu me lembro de ter feito alguns exercícios com o grupo, quase como se fosse assim: oh meu Deus, vamos matar uma vontade que a gente tinha, e acho que essa vontade ficou.
E em 2006, então, quando o espetáculo já estava em andamento, o casamento já estava em andamento, o Marco já tinha praticamente composto todas as músicas, muitas das cenas já estavam montadas, eu fui para Natal não necessariamente para trabalhar na criação do espetáculo e na produção musical, porque o Marco já estava fazendo isso brilhantemente. Mas eu fui Aham. como se fosse uma forma de compensar aquela formação que uma vez eu gostaria de ter feito com o grupo. E o que aconteceu? Porque a gente ficava o dia inteiro juntos, o que aconteceu foi que, além do tempo que a gente tinha disponível para isso, é claro que eu não podia apenas fazer alguns exercícios ou aplicar a minha metodologia, ou propor a minha metodologia, sem considerar o casamento que estava sendo montado ali. Então, Aham. eles sempre me mostravam as cenas do casamento e eu acabei interferindo de alguma maneira, a ponto do Marco, França, então, e Fernando me convidarem para dividir, para compartilhar a direção musical do espetáculo com o Marco. Então, foi por causa disso que eu comecei a trabalhar. E eu falo que essa experiência de ter sido mais na formação do que na obrigação criativa em curto tempo, porque o que acontece? Muitas vezes a gente vive experiências que são um pouco... como é que eu posso dizer? Elas são um pouco... vou usar uma palavra forte, ela não é tão assim não, mas elas são um pouco violentas. Eu não achei uma palavra que tivesse menos peso. Mas onde é que está a violência que eu estou querendo dizer? A gente tem um curto espaço de tempo para aproveitar as habilidades que os atores já têm ali e quase nenhum espaço para buscar desenvolver algumas habilidades que estão quase prontas, mas muitas Uhum. vezes a gente reprime, a gente nem sabe que a gente tem, ou a gente até tem medo delas e a gente recusa mostrar. Então, quando a gente vive um processo criativo em que o tempo de trabalho é muito curto, quase sempre a gente fica preso a trabalhar exclusivamente dentro daquele tempo com o mínimo possível. E com os clowns eu tive o privilégio de ter o grupo inteiro à minha disposição, o dia inteiro, por 2 semanas, sem uma obrigação ali de mostrar um resultado final obrigatório para o diretor depois de 2 horas de trabalho, né? Uhum. Tem muito isso também. Eu acho que as pessoas do teatro, de um modo geral, elas tendem a considerar a música uma coisa muito doida. Por quê? Muitas vezes se espera que o ator gaste 2 ou 3 meses para decorar texto, para saber dizer, nem decorar texto, mas para entender o que ele está dizendo e como que ele vai Aham. mexer. Às vezes, figurino e cenário só Deus sabe quando aparecem e por aí vai, mas as pessoas querem obrigatoriamente que a música fique pronta e linda imediatamente, como se fosse uma obrigação. A sensação que eu É tenho mesmo. é que as pessoas têm medo de que não vai dar certo, então elas precisam de ver um resultado muito rápido. Então eu Sim. passei a vida buscando estratégias para conseguir resultados rápidos para que as pessoas que tivessem na coordenação dos trabalhos não desistissem, né? Uhum. Desistissem, porque se um resultado rápido não viesse, a pessoa vai, não, eles não vão dar conta de fazer, ou seja, um medo desesperado de um fracasso, quando na verdade a gente nem tinha tempo para fazer. E lá com os clowns, naquele momento, com vocês, naquele momento, em 2006, foi uma delícia viver essas 2 semanas, porque eu passei a ser um parceiro do grupo, não apenas como uma pessoa que pontualmente atua numa cena específica, numa música específica ou numa questão específica, mas eu passei a virar uma espécie de parceiro como pela encenação, ou melhor, pelo pensamento teatral de uma forma mais conjunta, né? Sim. Então, eu, quando estou com vocês, eu não me sinto que eu sou apenas uma pessoa que vai contribuir pontualmente
naquela habilidade sonora ou musical. Na verdade, Ou naquele arranjo, né? a minha Uhum. relação é uma relação com o espetáculo como um todo, com essa coerência como um todo. Então, vocês me permitiram viver isso, viver essa possibilidade de trabalhar de uma forma integral com o grupo, estando o tempo todo assistindo a tudo e vendo tudo acontecer. Quando a gente sai do nosso espaço e vai para um outro espaço, quando sai da sua cidade, e Natal é bom porque é longe daqui, então quando eu vou para aí não tem como ir para outro canto, é bacana É. porque a gente fica com o tempo disponível para o trabalho. E mesmo quando eu Uhum. não estou trabalhando especificamente com o grupo, eu estou assistindo, estou vendo, estou entendendo as coisas acontecerem. E acho que a minha troca com o grupo que mais me honra é que o grupo, de alguma maneira, absorveu muitas das coisas que eu sugiro, que eu Totalmente. proponho. E o grupo é um grande divulgador das coisas que, de alguma maneira, eu contribuí, ajudei a criar. E isso eu estou dizendo não apenas pelo crédito, não, mas é porque, para mim, é tão importante que essas coisas que eu descobri ou que descobrimos juntos sejam divulgadas, e saber que um grupo com não só com a história linda que os clowns têm, mas com o tanto que vocês com a abrangência que o grupo tem hoje no Brasil e fora do Brasil, eu fico muito honrado de ter um grupo que leva esse discurso, que leva essas ideias para além do próprio universo, para lugares onde eu não poderia fazer, que eu não poderia fazer, né? Não, isso, Hernani, desculpa só te interromper. Não. E é muito. Acho que duas coisas que eu queria falar, eu acho que você estava falando sobre essa relação com o grupo, e a Paulinha colocou aqui que, para mim, você é do grupo, só não mora na mesma cidade. Eu concordo, acho que todos nós concordamos, porque é uma relação que vai muito além mesmo. E a outra coisa é que sobre essa questão a gente passou de fato a acreditar mesmo e a ver os resultados nisso, nessa transmissão desse conhecimento. Lógico que a gente se apropriou de uma maneira nossa, né, por Claro. conta da nossa vivência, mas assim, é muito legal ver a transformação do que foi passado, né, nos nossos encontros, né, nos espetáculos, porque a gente nunca fez aula com você, Hernani, a gente estava nos processos de montagem, né, e aí a partir daí a gente foi absorvendo toda essa forma de trabalhar, né, essa sua ótica, essa sua metodologia, e agora a gente vê outras pessoas também já conhecendo através dessa transmissão que a gente dá nos laboratórios, Uhum. né? O Marco, por muito tempo também, eu também, né, interessado nesse lugar, é muito legal ver isso mesmo, assim, eu fico muito orgulhoso também, e honrado, lógico, ficamos muito honrados de poder transmitir isso dessa maneira e com o seu aval, lógico, né? Claro, eu fico feliz de ouvir isso, Dudu, você não tem ideia. Tem uma coisa muito bacana que acontece com o grupo, é, e que acontece comigo também, eu acho, que é o seguinte: você falou assim, a gente nunca fez aula, a gente nunca se deu esse nome, deu esse rótulo, né? Isso. Mas eu acho que eu tenho uma tendência desesperada de transformar qualquer relação que eu estabeleço com as pessoas um pouco numa relação de ensino-aprendizagem, de alguma maneira. E eu não sou sempre o professor. Quer dizer, de repente, o que me interessa é estabelecer essa relação de aprendizado, e muitas vezes quem está aprendendo sou eu. Mas Aham. várias e várias vezes a gente se estabeleceu um momento em que a gente estava trocando ideias que contribuiriam muito mais para a nossa formação de um modo geral do que apenas para o espetáculo propriamente dito, né? Por exemplo, Isso, Ricardo sim. III, sua excelência, né, Ricardo III, que você comenta, foi uma experiência brilhante para mim, porque, de alguma maneira, eu participei da ideia que gerou o Ricardo, né, do encontro do grupo com Gabriel Vilela, da gestação desse espetáculo, e foi coincidir de eu ir para a Itália exatamente no ano em que o grupo pôde montar o Ricardo III.
E o que eu fiz, então, obviamente, a pedido do Gabriel, e foi um presente que ele me deu. Não posso, inclusive, deixar de falar do Gabriel como uma pessoa muito importante na minha trajetória, porque o Gabriel, desde o primeiro encontro na Rua da Amargura, ele apostou, ele chegou para mim e falou, é como se ele tivesse falado assim, olha, você mesmo não tem ideia das coisas bacanas que você faz, você devia prestar mais atenção nisso. E não só me alertou para isso, como me deu muito espaço de trabalho para eu desenvolver Sim. várias das coisas que eu fiz. E essa confiança dele, por exemplo, em pedir que eu fosse, um mês antes de ele começar a montagem, que eu fosse trabalhar com vocês uma ideia de um grande repertório, que seria um repertório a ser trabalhado posteriormente no espetáculo. Quer dizer, foi um momento grandioso de entender como que eu me sinto muito presente na criação do Ricardo III, mesmo não tendo acompanhado o processo da montagem, mas eu sei que o nosso trabalho de um mês anterior ao início da montagem, ele foi muito legal, muito importante para o que aconteceu musicalmente depois com vocês. E eu acho que sempre com os Klaus eu tenho tido essa chance de confundir um pouco os nossos encontros com a criação de uma parte da obra que está sendo feita naquele momento de uma maneira mais específica, mas, ao mesmo tempo, atravessar a trajetória do grupo e ver vocês cada vez num estágio diferente. Aconteceu agora no Homem ao Revés uma coisa que a gente chegou a falar no tempo que eu fiquei com vocês, logo antes dessa pandemia, que havia já muito tempo que eu não me encontrava com o grupo, né? A gente ficou num hiato aí de uns anos. É verdade. E eu achei que esse encontro naquela semana foi tão primoroso, porque eu já não era mais a mesma pessoa que fui lá atrás, vocês também já não eram as mesmas pessoas, e quando nós reconversamos sobre determinados assuntos que já haviam sido antes tratados, mas todos nós já tínhamos alcançado um outro estágio de possibilidade de entendimento das coisas. Então, não só eu me sentia mais seguro para defender e para propor determinadas coisas, como vocês já tinham também eram muito mais ressonantes a coisa, ou seja, vocês tinham muito mais informação acumulada durante os anos para compartilhar as questões que eu estava vivenciando. Então, Uma a maturidade, né? memória dessa semana última, que foi a última semana que eu convivi com seres humanos fora minha mãe e minha Sim, irmã, né? Eu acho que sim. todos nós temos essa memória, porque nós, pré-nosso isolamento, a gente estava muito junto, né? Durante essa semana anterior. Essa semana ela parece que ela está que não acabou ainda. Às vezes eu sinto que tem um buraco negro entre o dia 21 de março, que eu vim embora, até hoje. Né? Sim. É como se... Para nós também. É uma sensação muito curiosa. Né? Eu acho que isso é fruto de uma série de coisas que eu acho que a minha relação com os Klaus permitiu, que é ter uma relação profissional e uma relação pessoal no mesmo nível. Vou usar uma palavra já menos mais previsível, que é polifônica, mas no sentido de que não há realmente uma hierarquia entre a relação de afeto que eu tenho por vocês no nível pessoal e a relação que eu tenho de afeto no nível profissional. Eu acho que uma coisa contribui para a outra, porque eu acho que nós estamos muito abertos a receber do outro as indicações que vêm, né? Que a gente troca. Né? E acho que isso não é fácil de se estabelecer. Eu tenho isso com o Galpão também. Né? Eu chego ao absurdo com o Galpão
de quando eu escrevo para eles, de ouvir a voz deles cantando a frase que eu estou escrevendo. Uhum. Que são coisas inacreditáveis. Assim, eu vivo essa experiência que eu acho que eu estou ficando doido. Agora não mais. Mas quando eu escrevo para o grupo cantar, é impressionante. Inclusive, tem hora que eles erram a nota, eu falo, sim, essa nota não vale não, vamos trocar essa nota. Porque é impressionante essa sintonia que existe, né? E eu tenho muito orgulho dessa sintonia, porque eu acho que a gente não constrói isso porque a gente quer ou porque a gente é competente, é porque a gente ganhou de presente essa possibilidade, sabe? Alguma coisa Sim, boa que a gente deve ter feito na vida, com que fez com certeza. que a natureza nos presenteasse com essas possibilidades de estabelecer relações de afeto tão grandes, né? E que E geram resultados tão grandes, né? eu diria, Hernani, assim, que você tem uma, acho que assim, você, assim como Babaia também, mas especialmente você teve um start nesses três processos da gente, por exemplo, no casamento, no Ricardo Terceiro, que a gente trabalhou no início do espetáculo, e agora novamente no Homem ao Revés, em que você foi a pessoa que chegou aí nesse início de processo e parece que dá uma crença tão maior no que a gente está produzindo, exatamente por essa relação que você traz aqui, que você está falando, que me emociona muito, inclusive, porque eu acho que o teatro, ele é isso mesmo, sabe? O teatro, ele é esse encontro de saberes e de vidas que se entrelaçam, né? Não só no lugar assim, da benfeitoria da coisa, mas assim, do burilamento, da artesania, de como você é do trabalho também, assim como a gente é do trabalho, né? E babá, e incansavelmente, assim, a gente fica horas, né, construindo, ensaiando, e produz coisas, assim, tão maravilhosas, que não tem outra explicação mesmo, como é esse presente que você fala, né? Então, o grupo também a gente se sente muito lisonjeado, assim, por poder chegar nesse ponto da relação profissional, né? É, Não só contar com o Hernani maravilhoso, ou o Hernani contar com o grupo Clowns de Shakespeare, mas a gente tentar encontrar esse lugar, assim, de simbiose que vai além de uma explicação. é verdade. Eu estou me lembrando de uma fala do Fernando, ele já tinha me falado isso outras vezes, mas ele falou nesse dia, nessa semana do nosso encontro, que ele via em mim também uma espécie de síntese, numa coisa um pouco até quase dialética mesmo. Ele chegou a fazer uma avaliação ou uma leitura minha, uma leitura da minha relação com a arte, com o teatro nos últimos anos, que foi muito, na minha opinião, muito acertada. Ele lembra que o grupo conviveu comigo no momento que eu estava mais isolado em mim mesmo. Foi quando a gente se conheceu no casamento, que eu tinha uma metodologia que eu estava criando muito, que eu estava muito, muito voltado para mim mesmo. Num determinado momento que coincidiu com a minha ida para a Itália, no Ricardo III, eu me voltei todo para fora, me voltei todo para buscar um outro olhar para o teatro, que tem o símbolo da Francesca Della Monica aí nessa história. Quer dizer, a Francesca, ela não só por ela própria, mas ela me apresenta um outro mundo teatral, um outro Uhum. universo teatral que eu precisava desesperadamente viver, porque eu estava num momento muito preso em mim mesmo. Aí eu tive um encontro com os clowns nesse meio do caminho, e o Fernando percebe que nesse momento eu estaria talvez um pouco desconectado com aquele Hernani anterior, que eu estava meio largando ele para lá para ficar muito atento a esse novo Hernani que estava aparecendo com essas novas ideias, e que a partir de um determinado momento, até pela minha própria maturidade, esses dois Hernanes se encontram de novo e criam um terceiro síntese dessas duas relações que quase um dia se negaram. Quer dizer, esse segundo Hernani que aparece num determinado momento, ele até precisava negar coisas passadas mesmo para que ele vivesse outras novas, senão a gente não Claro. vive. Mas nada nos impede depois de voltar e resgatar aquilo que nos serviu para trás e que realmente Aham. precisa ser retomado, né? Então, eu acho que eu estou vivendo esse momento agora, que coincide com o amadurecimento até da própria idade,
que eu estou vivendo essa chance de não só dar mais consistência a essas coisas que eu vivo nesses últimos anos, como ter a habilidade, a coragem e o cuidado de trazer de volta, de resgatar coisas que eu sempre pensei, sempre fui, e que eu jamais perderia. Eu posso ter, algum momento, ter vivido um momento de desconsiderar necessário. Aí eu me encontro agora com vocês no Homem ao Revés, me sentindo assim um pouco mais seguro nesse aspecto. Eu acho que quando eu falo as coisas, eu falo sem brigar com ninguém, sem brigar comigo mesmo, né? Isso é muito bom, porque a gente Sim, às vezes passa fase das vida que a gente tem que brigar com a gente mesmo, que a gente tem que é. falar coisas contrárias ao que eu já falei lá para trás. Então a gente sente uma relação um pouco estranha né? Agora não, eu não preciso mais brigar comigo mesmo. Eu não preciso mais eu não vivo mais essa antítese que me dá uma loucura, porque eu consigo já fazer essa síntese, que é uma coisa muito bacana, de juntar o novo com, né, com o que eu vivi no passado. É muito bacana isso. Nani, olha, a gente tem 9 minutos, meu Deus do céu, como esse tempo voa. Mas, ó, qualquer coisa a gente reinicia de novo a live para poder dar conta um pouco. Até surgiram 3 perguntas aqui que a gente pode finalizar com elas, Tá bem. tá? E qualquer coisa a gente fica mais uns 15 minutinhos, numa, sei lá, meia hora, 3 horas, porque aqui a gente conversa bastante. Eu vou falar as questões aqui. Quem está aqui é o querido Pablo Ascoli. Ele fez essa primeira pergunta e eu queria que você, Pablo, um beijo Pablo enorme para querido, você, Pablo. Saudade. a pergunta dele é o seguinte: as suas composições ou arranjos vêm da cena, dos corpos ou já vêm anteriormente? Nossa, pergunta linda. Eu vou ter que ser muito rápido. Eu falaria a vida inteira disso. Outra live para É, falar isso. Nesse momento da minha vida agora, ela já vem. Eu já levo uma Beijo, proposta. Pablo, também. Beijo, amo o Pablo também. Tá dizendo aqui que ama a gente. Toda vez que eu faço um arranjo, eu levo uma proposta inicial, Aham, que muitas vezes ela ainda não considera a cena e não considera os corpos, porque muitas vezes eu não tive nem tempo para perceber isso. Mas esse arranjo que eu levo, ele já é feito para absorver o que os corpos e a cena me devolvem. Eu nunca, na vida, fiz um arranjo que ele ficou do jeito que foi proposto inicialmente. Tanto que eu faço eu tenho uma estratégia que eu não deixo que as pessoas aprendam o que eu proponho à primeira vista com muita precisão. Eu ensino aham. de uma maneira que as pessoas tenham uma ideia do que é e muitas vezes elas me devolvem coisas diferentes daquelas que eu propus. Porque aí que entra a questão. O movimento das pessoas em cena, a realidade pessoal de cada um, muitas vezes faz com que a gente mude tudo. Então, o Pablo, que já conviveu comigo várias montagens também, cheia de arranjos vocais, por exemplo, talvez ele entenda melhor isso. Eu levo uma ideia, mas desde o primeiro dia, essa ideia já volta comigo diferente. Ela já volta com alguém que me deu alguma sugestão. Eu me preocupo muito, por exemplo, se há uma coerência entre o que o ator está cantando com o movimento que ele está fazendo, com a cena que está sendo feita, de que maneira essa coerência ela é boa, de que maneira essa coerência às vezes não é boa. Então, se, por exemplo, um ator está indo em direção ao agudo na melodia que eu canto, se isso faz sentido para ele ou não. Então, muitas vezes eu penso se tem que ter uma coerência entre o movimento corporal de uma expansão com o agudo ou o contrário. Então, são muitos É detalhes vivo, né? que eu vou pegando à medida que a cena vai acontecendo. E Aham. muito normal que a gente vá modificando coisas à medida que a cena vai sendo desenvolvida,
porque às vezes o arranjo ele fica completamente incoerente com o que está acontecendo lá, né? Maravilha. É isso. Massa. Acho que foi bem respondido. A outra pergunta é uma pergunta que também daria 5.000 lives, que é da Daliana, que ela gostaria que você falasse um pouco sobre o trabalho da vocalidade e musicalidade com a Francesca Della Monica. Vou jogar outra pergunta já, que aí a gente já vai, emenda e finaliza tudo numa próxima live, que é: Hernani poderia contar, se possível, algum fato sobre dificuldade e superação com a voz de um ator, que é da Diana Richter. Então, já vou falar para as meninas e para todos que estão aqui presentes, que possivelmente a gente, se não for respondida totalmente, a gente vai seguir numa nova live para a gente também finalizar sem essa correria. Então, fiquem conosco, a gente tem mais ou menos 4 minutinhos, 5 minutinhos, mas vamos lá. Então é isso, Nani, vamos lá. Tá bom. Então, eu já vou contar que a gente vai recomeçar essa live, pode ser? Porque aí Claro, tá com bem. certeza. Porque senão Com certeza. eu vou começar a Vamos, responder e vamos. continuo lá para frente. Tá. A história com Francesca, como o Dudu falou, ela merece, a minha relação com Francesca merece um tratado, né? Porque Isso. com ela foi encontro de alma, foi encontro de energias que vai muito além da questão profissional. A gente se reconhece muito um no outro, é como se a gente fosse meio irmãos. A gente é aquela unidade do Platão lá que um dia foi rachada ao meio e a gente agora se encontrou. É um negócio meio doido a minha relação com Francesca, que custou muito acontecer. Então não daria para eu ser muito breve, mas o que eu vou chamar a atenção antes de acabar esse tempo é para uma coisa que para mim é significativa demais, que é o tanto que eu sempre antes falei da voz como um fenômeno que não é necessariamente sonoro, que ele é um fenômeno do corpo todo que se manifesta. Então, isso é incrível. Toda a nossa relação com a produção do som que a gente chama de voz, ela começa lá nas musculaturas que a gente nem sabe o que estão acontecendo. Então, a minha briga sempre para ampliar o conceito de voz para além da questão do som. E eu vou me encontrar com a Francesca, que diz a mesma coisa de um outro jeito completamente diferente. Então, ou seja, é como se nós dois tivéssemos esse princípio, um pilar da nossa vida, que é entender a produção sonora como uma manifestação da minha identidade como um todo, e não apenas pelo som ou pela qualidade sonora que sai da minha boca, né? Acho que foi aí que eu me encontrei com ela, e ela também. Acho que nós dois nos sentíamos antes meio falando num deserto e não tinha alguém que ouvisse e conseguisse perceber com a força. Claro que eu não posso falar que várias outras pessoas já tinham concordado, mas é porque a forma como ela me entende, que eu entendo ela, é diferente. Assim. A gente consegue perceber um no outro uma sintonia que foi muito significativa na minha vida, né? Mas aí, daqui a pouquinho, eu posso falar um pouquinho mais disso. Antes de falar... Vamos. Beleza, vamos interromper assim, então, para a gente começar falando bem direitinho no próximo live. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, convidar para todo mundo religar aqui, que a gente vai fazer essa segunda parte da live. Estamos conversando com o Hernani Maleta. Ele tá... E você está em Lagoa Santa, né, Nani, na sua casa? Trancado na minha casa desde 25 de março. Ave Maria. Está sendo uma delícia, então fiquem aí. Esse é o projeto Dramaturgias da Voz Cênica, do edital simplificado. Estou em casa, estou na rede, realizado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Fundação José Augusto. E, Jorge, vou deixar aqui também, o Jorge está falando com você, que querido Hernani, todo mundo deixando muitos beijos. E a gente essa pergunta que foi feita só da dificuldade com algum ator é uma coisa muito bacana, eu quero muito falar disso. Vamos falar. Então, Nani, 1 minutinho eu te chamo de novo, tá bom? Tá bom. Vou salvar essa daqui, tá bom, gente? Até já. Beijos.